Feedback. Feedback é um termo da eletrônica que significa retroalimentação. Simplificando um pouco, estamos falando de uma situação em que o emissor envia uma mensagem e recebe de volta uma reação. Essa reação, que é o que chamamos de feedback, serve para avaliar os resultados da sua transmissão ou também para dar uma resposta. No desenvolvimento da competência interpessoal, feedback é um processo de ajuda para mudanças de comportamento. É a comunicação a uma pessoa ou grupo no sentido de fornecer informação sobre como sua atuação está afetando outras pessoas. Por isso, o feedback eficaz ajuda o indivíduo ou grupo a melhorar seu desempenho e, assim, a alcançar seus objetivos. No entanto, para que seja realmente um processo útil, o feedback precisa ser descritivo em vez de avaliativo. Quando alguém faz um relato de acontecimentos sem julgamentos, a necessidade de reagir de forma defensiva é menor. Assim, os indivíduos podem falar e ouvir sentindo-se à vontade com a situação e podem utilizar aquele dado que está sendo descrito como achar conveniente. Segundo, o feedback deve ser específico em vez de geral. O que seria melhor e mais produtivo? Dizer para alguém, você é dominador? Ou explicar com mais detalhes, dizendo, nesta reunião, você fez o que costuma fazer outras vezes, não ouviu a opinião dos demais e fomos forçados a aceitar sua decisão para não receber suas críticas exaltadas. Quando se diz a alguém que ele é dominador, isso tem menos significado do que indicar seu comportamento em uma determinada ocasião. Fazer a crítica sem contexto pode até ofender quem a recebe. Por isso, é importante oferecer o feedback citando situações específicas, como qual foi a atitude que precisa ser reforçada ou repensada e o porquê. Assim, tanto quem fala como quem ouve entendem a situação do feedback como algo realmente positivo, potencializando esse momento para os desenvolvimentos pessoal e empresarial. Terceiro, o feedback deve ser compatível com as necessidades e as motivações do comunicador e do receptor. Assim como neste último exemplo, pode ser altamente destrutivo levar em consideração somente as necessidades do comunicador. É importante compreender que o receptor precisa ser tratado com empatia, levando-se em consideração suas motivações. Quarto, o feedback deve ser dirigido. Direcione seus feedbacks para comportamentos que o receptor possa trabalhar, melhorar e modificar com o tempo. Caso contrário, poderá haver muita frustração se o receptor reconhecer falhas naquilo que não está sob seu controle e mudar. Quinto, ele deve ser solicitado em vez de imposto. O feedback será mais útil quando o receptor tiver formulado perguntas que aqueles que o observam possam responder. Sexto, o feedback deve ser oportuno. Geralmente, o momento de feedback é mais útil quando feito próximo do comportamento em questão, dependendo naturalmente da prontidão da pessoa para ouvi-lo, do apoio dos outros e do clima emocional. Sétimo e último, o feedback precisa ser esclarecido. Para assegurar uma comunicação precisa, um modo de proceder é fazer com que o receptor repita o feedback recebido para ver se corresponde ao que o comunicador quis dizer. Apesar de esses 7 itens serem simples e aceitos intelectualmente, os insucessos frequentes na comunicação interpessoal têm indicado que não são fáceis de serem seguidos, tanto no processo de dar feedback como no de receber. Mas por que é difícil receber feedback? É trabalhoso aceitar nossa ineficiência e, ainda mais, admiti-la para os outros. A questão da confiança na outra pessoa é crítica, especialmente em situações de trabalho ou em outras que possam afetar nosso status ou imagem. Podemos também recear o que a outra pessoa pense a nosso respeito e sentir que nossa independência esteja sendo violada ou que o apoio que esperávamos nos esteja sendo negado. Quando percebemos que estamos contribuindo para manter um problema e que precisaremos mudar para resolvê-lo, podemos reagir defensivamente. Paramos de ouvir, nos desligamos, negamos a validade do feedback ou agredimos o comunicador apontando-lhe também seus erros.
Às vezes, a resolução de um problema pode significar descobrir e reconhecer algumas facetas de nossa personalidade, das quais temos fugido ou até desejado evitar de pensar. E por que é difícil dar feedback? Gostamos de dar conselhos e, com isso, nos sentimos competentes e importantes. Daí o perigo de pensar no feedback como forma de demonstrar nossa inteligência e habilidade, em vez de pensar na sua utilidade para o receptor e seus objetivos. Podemos reagir somente a um aspecto do que vemos no comportamento do outro, dependendo de nossa própria motivação, e com isso nos tornamos parciais e avaliativos, servindo o processo de feedback como desabafo pessoal, alívio de tensão ou agressão velada ou manifesta. Podemos temer as reações do outro ou que o feedback seja mal interpretado, pois em nossa cultura ele ainda é percebido como crítica e possui implicações emocionais e sociais muito fortes em termos de amizade, status, competência e reconhecimento social. O que geralmente acontece é que, se o receptor se torna defensivo, podemos tentar argumentar mais para convencê-lo ou pressioná-lo. Assim, reagimos à resistência com mais pressão e, com isso, aumentamos a resistência. Muitas vezes, a pessoa não está preparada psicologicamente para receber feedback ou não deseja nem sente necessidade. É preciso atentar para esses aspectos em que a receptividade é nula ou fraca, pois são verdadeiros bloqueios à comunicação interpessoal. Se insistirmos no feedback, a pessoa poderá duvidar dos nossos motivos, negar a validade dos dados, racionalizar procurando justificar-se. Mas para superar essas dificuldades, aí vão algumas sugestões. Estabeleça uma relação de confiança recíproca para diminuir as barreiras entre comunicador e receptor. Reconheça que o feedback é um processo de exame em conjunto. E aprenda a ouvir e receber feedback sem reações emocionais intensas. Todos nós precisamos de feedback, seja de reforço, seja de reorientação. Necessitamos saber o que estamos fazendo de forma inadequada, como também o que conseguimos realizar corretamente. Isso faz toda a diferença para corrigir as ineficiências e manter os acertos. Os dados subjetivos referentes a sentimentos e emoções também são importantes no processo de feedback. Por exemplo, dizer quando você fez aquilo, eu me senti em uma situação muito desagradável. Demonstra que não queremos invalidar os motivos da outra pessoa, apenas mostrar como a ação repercutiu em nós. Isto é, não sabemos por que agiu assim. O que sabemos é como seu comportamento nos fez sentir. Quando recebemos feedback de uma pessoa, precisamos confrontá-lo com as reações de outras pessoas, para verificar se devemos mudar nosso comportamento de maneira geral ou somente em relação àquela pessoa. Uma tendência que vem sendo proposta nas organizações é dar preferência ao feed-forward, em vez do feedback. Você sabe o que é isso?